Olá, amigos da LS Educação, eu sou José Gaspar e este é o Como Ganhar Dinheiro na Bolsa de Valores. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre setup. Então, no vídeo anterior nós falamos sobre indicador. Esse é de setup, o próximo vai ser de método. São os três componentes importantes aí para você criar a sua estratégia de operações na bolsa, não é? Então, recapitulando só, o indicador são os cálculos matemáticos que nós fazemos com os preços para tentar visualizar esses preços de uma forma mais clara, mais limpa, né? Evidentemente você não precisa fazer o cálculo matemático, a plataforma faz por você e plota o resultado. Então se for uma média móvel, se for um IFR, ele vai estar lá, mas você tem que saber que aquele indicador nada mais é do que a conta que foi feita com os preços ou com os volumes, né? A essência é o preço. O indicador apenas vai mostrar esse preço de uma forma um pouco mais simples. É isso que é o indicador, né? O setup, então, que é o vídeo de hoje. O setup é um conjunto de regras que você tem que vai dizer para você quando entrar e quando sair das operações e quando não fazer nada. Se você está fora, você fica fora. Se você está dentro, você fica dentro. Não compra nem vende, né? Muitas vezes não fazer nada é mais importante do que fazer alguma coisa. Então, o setup é esse conjunto de regras que você vai usar para decidir o que você faz na bolsa. Ele é o coração mesmo da estratégia que você vai criar, desenvolver para operar na bolsa, né? Geralmente, os setups são baseados em um ou mais indicadores, não necessariamente, né? Existem setups que levam em conta só os preços e tal, mas geralmente os setups são baseados em indicador. Por exemplo, um setup baseado numa média móvel. Como nós vimos, a média móvel é a média dos preços num determinado período de tempo. Então, por exemplo, 20 dias. Nós estamos analisando um gráfico diário, eu pego e faço a média dos últimos 20 dias e ploto o preço de fechamento médio daqueles últimos 20 dias. E aí eu vou ter uma linha, né, que é a média móvel. Né? Ao longo do tempo ela vai variando, porque a média vai variando ao longo do tempo. Eu posso ter um setup super simples baseado numa média móvel que diz o seguinte: compre o ativo quando o preço de fechamento ultrapassar a média móvel para cima. Então eu tenho os preços transitando e a média móvel acontecendo no meio deles. Quando o fechamento do ativo acontecer acima da média móvel, você compra. Entendendo o quê? Que ele tem uma certa força de alta, que ele tem um certo impulso altista, já que o preço de fechamento superou a sua própria média, ele tem força, então provavelmente ele vai continuar subindo. Então você compra quando o fechamento cruzar para cima a média móvel de 20. E você vende quando ele cruzar para baixo a média móvel de 20. Um setup ultra simples que, por incrível que pareça, funciona muito bem. Muitos operadores usam esse setup e geram lucro na bolsa, né? É claro que uma estratégia ou um método de operação na bolsa de valores, ele não se resume a um setup, né? No próximo vídeo nós vamos falar de método. O método engloba, além do setup, algumas outras coisas. Mas esse setup, se combinado com outros elementos bons, ele gera lucro. Um setup muito simples, muito fácil de ser operado, baseado na média móvel de 20 períodos, né? Um outro setup super simples, baseado no IFR agora, né? IFR de 14 períodos. Você compra quando o nível do IFR estiver abaixo de 30, por exemplo. E você vende quando o nível do IFR estiver acima de 70. Setup super simples que também pode gerar grandes lucros na bolsa, né? Eu dei esses dois exemplos como setups, justamente porque o primeiro é um exemplo de um setup seguidor de tendência, né? Então você entra quando o preço está subindo e você vai acompanhar essa subida do preço até ele reverter e cruzar a média móvel para baixo, né? Então você vai pegar toda essa tendência. Já o outro setup baseado no IFR é um setup considerado de reversão, ou seja, o preço está caindo, ele ficou muito barato e aí você compra, e aí ele sobe.
e aí ele ficou muito caro, e aí você vende. Então esse seria um setup de volatilidade chamado, né? Que busca esse movimento para cima e para baixo dos preços. De novo, não tem um certo nem um errado, tem aquele que se adequa melhor ao seu perfil, né? Tem grandes operadores que ganham muito dinheiro seguindo tendência e tem operadores que ganham dinheiro operando reversão. Então, o setup é um elemento de outros elementos que você tem que combinar para ter uma estratégia rentável. No próximo vídeo nós vamos justamente falar sobre o método, que é, além do setup, essas outras duas coisas, que é o controle de risco e a escolha de ativos. O setup, então eu dei 2 exemplos de setups aqui, né? Tem uma infinidade de exemplos de setups, se você buscar no Google você vai ver dezenas, centenas de setups. Qual você escolhe então, né? Bom, você tem 2 possibilidades para escolher um setup. Acreditar na palavra de um operador que já usou o setup e garante para você que o setup é rentável, ou testar o setup. Evidentemente, eu recomendo o segundo caso. Você precisa testar o setup que você está pensando em escolher para operar. Como que você faz isso? Você tem que pegar um grupo de ativos e começar a fazer backtests e olhar para o passado e verificar, se eu tivesse entrado aqui, eu teria saído aqui, teria tido tanto de lucro, aí você soma, aí depois aqui eu teria entrado aqui, teria tido um prejuízo de tanto, você soma, e você vai fazendo esse teste do setup manualmente, do jeito que eu falei, ou automatizado. Então você baixa um software que tenha um módulo de backtest, por exemplo, o MetaTrader, né? O MetaTrader é um software muito completo que permite que você analise o mercado e faça backtests. E aí você testa esse setup num grupo de ativos, num monte de ativos e vê se ele é rentável ou não, né? Ou você testa automático ou testa manual, mas é importante que você teste. Até porque enquanto você estiver testando o seu setup, você vai aprender a operar através desse setup. Você vai ver, puxa, olha, se eu tivesse entrado aqui, teria dado prejuízo. Então, será que não seria melhor, em vez de eu usar a média móvel tal, eu usar o outro filtro e tal? Você acaba fazendo pequenas modificações no setup que vão mais de acordo com aquilo que você espera do mercado, né? Vamos dar uma olhadinha nesses 2 setups que eu falei para vocês num gráfico. Bom, aqui nós temos o exemplo do setup da média móvel de 20. O preço está abaixo, aqui a média móvel de 20 em azul. O preço está abaixo, está fechando abaixo da média móvel de 20. Aqui ele fechou abaixo, aqui ele fechou abaixo, abaixo. Aqui ele fechou acima. No momento em que ele fechou acima, você compra. Cruzou o fechamento, cruzou a média móvel de 20 para cima, você faz a sua compra. E aí você só vai fazer a venda quando o preço fechar abaixo da média móvel de 20, que foi aqui. Então você entrou na operação aqui e saiu aqui. Você teve todo esse lucro aqui representado em verde. Nesse caso especificamente, o lucro foi de aproximadamente 30% em 2 meses. Esse é um gráfico diário, cada barrinha representa um dia. Aqui um outro exemplo de um setup extremamente simples, é um setup baseado no indicador IFR de 14 períodos, onde ele manda você comprar quando o IFR fica abaixo do nível 30. Então, o IFR caiu abaixo de 30, você compra, você teria comprado nessa região. Quando o IFR fica acima do nível 70, você vende, seria vendido nesta região. Aqui uma segunda operação, no mesmo papel. IFR ficou abaixo de 30, você comprou, IFR ficou acima de 70, você vendeu. Você teria comprado aqui, vendido ali, e depois comprado aqui e vendido ali. Nessa primeira operação você teria feito aproximadamente 40% em um mês, e nessa operação você teria feito cerca de 24% em 20 dias, né? Então nada mal. Como eu já expliquei em outros vídeos, esse aqui é um setup de volatilidade, ou seja, o preço aqui, como você pode ver, ele não está nem subindo nem descendo, ele sobe, desce, ele está volátil, ele está lateral. Mesmo em mercados laterais você consegue
ter lucro, desde que você use o setup correto, né? Não precisa ser baseado no IFR, mas tem que ser um setup de volatilidade. Bom, como vocês viram, dois setups extremamente simples que geram lucro na bolsa, né? Foram só exemplos. Geralmente um setup é um pouco mais complexo do que isso, né? Ele acaba envolvendo outros filtros, outros indicadores ou outros tipos de análise que você faz com os preços, mas mesmo um setup simples pode ter uma rentabilidade interessante. E tem muitos operadores que usam esses setups, né? O mais importante desse vídeo que eu queria passar para vocês é que vocês entendam o que é um setup e para que ele serve. Então o setup é o conjunto de regras que você usa para entrar e sair das operações. No próximo vídeo nós vamos falar sobre método. Então o que é um método que usa um setup para fazer as operações na Bolsa de Valores. Então até lá, um abraço.